Olá a todos, estamos dando início a mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos, com o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los a partir de hoje a de fato estudarmos o Novo Testamento. Hoje o nosso primeiro estudo, saindo aí do período intertestamentário, saindo do Antigo Testamento, entrando de cabeça no Novo Testamento e nos Evangelhos. Hoje, dia 15 de setembro, queremos dar um estudo introdutório ao Novo Testamento e aos Evangelhos. Vamos juntos? Iniciando então por esta introdução, nós temos este panorama dos livros do Novo Testamento. Nós vamos ver que existem 27 livros do Novo Testamento. Veremos então que o tempo que passaremos estudando o Novo Testamento será muito menor do que o tempo que dedicamos ao Antigo Testamento. Não é para menos, porque o Antigo Testamento tem 39 livros e muito mais capítulos do que os 27 livros do Novo Testamento. Ainda assim, não é porque ficamos mais tempo no Antigo Testamento que o Antigo Testamento é mais importante. Não é porque ficaremos menos tempo no Novo Testamento que ele é menos importante. A grande questão é que tudo gira em torno de Cristo. O Antigo Testamento basicamente traz as profecias da vinda do Messias. O Novo Testamento é o cumprimento. Se observarmos bem, de modo geral, o Novo Testamento ele vai ter sim uma profundidade, uma importância maior para nós cristãos até do que o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é a base. Sem o Antigo Testamento, nós ficamos sem base, ficamos sem chão, ficamos sem o Novo Testamento, quase. Então, por isso que os dois testamentos são de suma importância. Mas, claro, o cumprimento das profecias acaba recebendo esse peso maior. Então, temos aí, basicamente, 4 livros que são considerados como evangelhos. Os evangelhos são os livros biográficos, por assim dizer, trazendo a história de Jesus. É sempre difícil a gente falar isso exatamente, de uma forma contundente, porque se precisasse, de fato, trazer livros biográficos sobre a história de Jesus, não ia caber nesses 4 livros, de maneira nenhuma. Isso só para falar do ministério terreno de Jesus. Mas se nós cremos que Jesus é Deus e Jesus é eterno, não ia caber, não ia ter folha no mundo para escrever exatamente a história de Jesus. Mas, enfim, vamos ficar com essa classificação: Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Já vamos falar melhor a respeito deles. Temos um único livro histórico, não que os livros dos evangelhos não sejam históricos, eles são, mas um livro que basicamente é classificado assim, é o livro de Atos, também conhecido como Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, para muitos, assim seria uma melhor nomenclatura, mas normalmente ele é conhecido como Atos dos Apóstolos. E aí traz a história da igreja primitiva, desde o tempo em que Jesus subiu aos céus até a história de Paulo, certo? E Paulo vai ser um nome extremamente importante para o Novo Testamento. Porque você veja aí, Paulo não está lá na história dos evangelhos, mas ele já está no livro de Atos. Ele já está a partir do capítulo 9 de Atos até o capítulo 28. E aí nós temos todas estas cartas paulinas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Temos um asterisco, porque na verdade não se sabe ao certo se Hebreus foi um livro paulino. Para muitos não foi. Uma carta, uma epístola paulina. Para muitos não foi. Enfim. Temos as cartas universais, também conhecidas como cartas católicas. Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas. E um único livro profético, o livro de Apocalipse, Apocalipse de João. Certo? Estes são os 27, melhor dizendo, livros do Novo Testamento. E aí, se eu perguntar a você em que língua
foi escrito o Novo Testamento? Qual é a resposta? É um quiz. Você já sabe, né? Se você assistiu o vídeo de ontem, especialmente de antes de ontem, aquele vídeo sobre o período intertestamentário, você acertou. Não é latim, não é aramaico antigo, não é hebraico antigo, mas sim grego koiné, devido à influência, à forte influência dos gregos, da cultura grega, melhor dizendo, da helenização desde o período de Alexandre o Grande. E aí nós temos mais um quadro comparativo, onde nós temos todos os livros da Bíblia. E aí nós temos ali Velho Testamento, Antigo Testamento, Leis de Moisés, que é o Pentateuco, aí tem os livros históricos, aí tem os livros históricos desde Josué até 2 Crônicas, tem Esdras, Neemias e Esther também, que são históricos, aí tem os livros poéticos ou sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E aí temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Daniel também é considerado como profeta maior para alguns. E aí temos os outros profetas, são os profetas menores. Isso a respeito do Antigo Testamento. Sempre tem algumas variações, mas enfim, é mais ou menos isso, né? Como eu falei, Daniel para muitos é considerado como um profeta maior. E aí nós temos o Novo Testamento. Biografia, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. História, Atos, cartas de Paulo, desde Romanos até Filemão. Outras cartas, aí perceba que nessa classificação, Hebreus não está considerado como carta de Paulo. Tá vendo? E profecia, Apocalipse. Fica interessante assim, né, essa posição na estante, né? É só uma outra forma de nós encararmos essa separação, essa divisão de gênero dos livros do Novo Testamento. Então, basicamente, nós vamos ter 4 grandes gêneros no Novo Testamento: evangelhos, histórico, cartas e profético. O único histórico é Atos, mas lembrando que os livros dos evangelhos também trazem história. As cartas de Paulo, que normalmente é um gênero diferenciado que não tem no Antigo Testamento. E também a única profecia, o único livro profético, que será o nosso último livro a ser estudado, o livro de Apocalipse. Aqui nós temos, mais uma vez, uma classificação, mas essa classificação, ela não leva em conta a posição na Bíblia, mas ela leva em conta a ordem histórica em que foi redigida. E aí nós temos algumas divisões entre livros paulinos, deuteropaulinos, evangelhos e atos e católicos. Então, nessa classificação, nós temos como os primeiros livros a serem escritos, normalmente é atribuído 1 Tessalonicenses, Filipenses, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, Filemão, essas cartas paulinas. E aí nós temos também os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e depois Atos e João, como também livros que foram mais ou menos escritos depois daquelas primeiras cartas paulinas. Lembrando que tem os outros ali, Hebreus e Apocalipse no meio, católicas ainda, e deuteropaulinas, que talvez sejam cartas de Paulo que tenham sido escritas num período posterior. Enfim, é muito polêmico isso. É muito difícil precisar a data destes livros, mas o que nós podemos ter em consideração é que muito provavelmente cartas paulinas foram escritas primeiro, os evangelhos demoraram um pouquinho mais, mas foram escritos logo na sequência, e seguramente é muito provável que outras cartas, especialmente Apocalipse, tenha sido escrito por último, apesar de não estar aqui neste quadro. Eu só peguei esse quadro para ter uma pequena noção, mas é difícil precisar, certo? Informações do Novo Testamento. Contém 27 livros, contém 260 capítulos, está um pouquinho difícil de ler aqui, mas consegui pegar esse quadro. Contém 7.957 versículos. O capítulo central é Romanos 13, o versículo central Atos 17, 17. O livro central, 2 Tessalonicenses, o menor versículo João 11, 35, o maior versículo Apocalipse 24.
Menor livro, 2 João, a última palavra do Novo Testamento é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a última frase, né? É basicamente um quadro de curiosidades, nada assim muito relevante. E aí a gente já parte imediatamente para a nossa introdução aos evangelhos. Vamos iniciar exatamente a leitura, o estudo do Novo Testamento pelos evangelhos. E aí nós temos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando sempre que existe uma diferenciação. Existe o que nós chamamos de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e Mateus, Marcos e Lucas, e João, que vai ser um livro que vai ser diferente dos sinóticos. Precisamos entender o que é sinótico. Ótico vem de visão, vem de olhar. Sinótico vem de uma mesma visão, um mesmo olhar, ou pelo menos semelhante. Portanto, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão seguir uma mesma ótica, o mesmo início, meio e fim, mais ou menos, uma sequência parecida de fatos narrados a respeito do ministério de Jesus. Por isso, estes 3 evangelistas vão ser conhecidos como evangelistas sinóticos, evangelhos sinóticos. João não vai partir da mesma premissa, não vai seguir a mesma sequência, não será um evangelho sinótico, ok? É basicamente essa a diferença entre Mateus, Marcos e Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. João segue uma sequência diferenciada. E aí nós temos a relação entre os evangelhos sinóticos. Talvez esteja aí muito pequeno, você não consiga enxergar, mas normalmente no estudo dos livros bíblicos, do Novo Testamento, dos evangelhos, há esse estudo. Qual teria sido o material principal, qual teria sido o material copiado e qual teria sido o material acrescentado. E aqui falando de uma forma bem simplificada, falando de uma forma a não assustar ninguém. Nenhum evangelista copiou exatamente ninguém, nenhum evangelista acrescentou o que não era para ter sido acrescentado. Basicamente, nós temos essa que é uma teoria de que 76% de Marcos está contemplado em Lucas e em Mateus. E aí temos 41% de Lucas contemplado nos outros dois, 45% de Mateus contemplado nos outros dois. Lembrando que são relatos diferentes sobre um mesmo fato, às vezes, eles vão contar detalhes diferentes, porque eles estão sob perspectivas diferentes, porque eles são pessoas diferentes. E nós já vamos comentar um pouco a respeito do porquê ter 4 evangelhos. E aí nós temos em azul aquilo que teria vindo da tradição, em verde uma outra explicação, certo? Aqui está muito pequeno, é difícil a gente enxergar, mas basicamente é essa a ideia, de ter um material compartilhado entre os 3, de ter material diferenciado entre os 3, mas, obviamente, que cada um usou a sua criatividade, a sua inspiração divina, que foi diferente de um para com o outro, o seu dom diferente, e por isso são evangelhos diferentes, apesar de partirem da mesma sequência lógica, da mesma cronologia, de seguirem mais ou menos a mesma sequência, correto? A grande questão que nós precisamos responder, e aqui talvez eu demore um pouco mais na explicação, é por que existem 4 evangelhos. Isso já foi motivo de grandes debates na história da igreja. Por que 4 evangelhos? Muitas vezes as pessoas observaram isso como um problema. Ah, mas espera aí, Mateus falou que tinha tantos peixes aqui, Marcos falou que tinha menos. Quem é que está mentindo? Alguém está mentindo. Não, opa, essa informação está desencontrada. Ah, mas não falou que a Bíblia não tinha contradição? E achamos uma contradição. Então, um dos evangelistas não está correto. Aí, perceba que sempre são sobressaltos e sempre são problemas
que os próprios seres humanos estão atribuindo à Bíblia devido a achismos, devido a opiniões, devido à racionalidade humana, quando, na verdade, Deus preparou 4 grandes presentes para todos nós. 4 revelações que têm muito em comum e têm algumas diferenças a respeito do ministério de Jesus. Os evangelhos são livros que falam a respeito de Jesus. Não que os outros livros da Bíblia não falem. Nós sabemos, a Bíblia, para nós que somos cristãos, é um livro que fala de Jesus do início até o final. Lá em Gênesis fala que Deus criou o mundo pela palavra. João 1 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é a palavra? Quem é o Logos? É Jesus. E Apocalipse vai terminar falando daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É Jesus. Deus nos concedeu estes 4 presentes que trazem 4 perspectivas diferentes. E talvez, queridos irmãos e irmãs, estimados amigos e amigas, pessoas que querem estudar, se nós tivéssemos 10 evangelhos, seriam 10 perspectivas diferentes. Se você fosse com 3 amigos assistir a um jogo de futebol, vamos lá, um clássico. Pensa aí no clássico local da sua cidade, do seu estado. Se vocês 4 fossem assistir e sentassem na mesma arquibancada e fossem chamados a realizar a seguinte tarefa: você vai escrever a respeito de como foi o primeiro tempo. E o seu amigo B também, o seu amigo C também, o seu amigo D também. Sairiam 4 materiais diferentes, A, B, C e D, você sendo A. 4 materiais diferentes. Um ia falar que um time ficou muito na retranca, o outro ia falar que, na verdade, o time na retranca, ele estava sendo muito esperto porque ele saía nos contra-ataques. O outro vai dar destaque para o árbitro, que não foi muito bem naquela partida. O outro vai dar destaque à festa das torcidas e assim por diante. Porque nós temos perspectivas diferentes. Porque nós temos visões diferentes. E isso não é ruim. Pelo contrário, isso enriquece. Pelo fato de nós termos 4 evangelistas, nós temos detalhes que são muitas vezes ignorados por um e que são importantes para outro evangelista. E por isso que nós somos agraciados e privilegiados pela presença de 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? Mateus vai ter como público-alvo os judeus. Mateus é um judeu por excelência. Mateus vai se preocupar em colocar tudo aquilo que é importante para os judeus. O primeiro foco de missão de Jesus, o primeiro foco de missão de Deus, o início da igreja primitiva é entre os judeus. Por isso a importância do Evangelho de Mateus, onde Jesus vai ser colocado como rei, como Messias, a quem todos aguardavam. Marcos vai se dirigir mais aos romanos. E assim, Marcos, ele vai ser um evangelho mais sucinto, mais breve, mais direto ao ponto, mais objetivo. Ele vai, de certa forma, destacar a servidão de Jesus. Lucas vai ser um historiador, um médico, um homem preocupado com detalhes, que vai ter como foco os gregos e vai querer destacar como Jesus é um homem perfeito. E João
João é, por assim dizer, um evangelho universal. João também está preocupado com a filosofia, por isso ele inicia falando do Logos, da palavra que se fez carne e habitou entre nós. João vai colocar várias vezes afirmações de Jesus a respeito dele ser Deus. E assim nós percebemos que os evangelhos foram endereçados a pessoas diferentes, com propósitos diferentes. Portanto, é maravilhoso podermos ter os 4 evangelhos. É maravilhoso podermos estudar a palavra, o ministério de Jesus, tudo aquilo que ele fez por mim e por vocês. Recapitulando, coisas básicas que nós já vimos aqui. O Novo Testamento contém 27 livros, escritos entre os anos 45 a 95 depois de Cristo, abrangem os fatos do primeiro século e as profecias sobre a segunda vinda de Jesus. Primeiro livro escrito Gálatas ou Tiago, perceba que tem uma diferença daquele outro quadro, não tem problema. São 9 os autores, escrito no idioma grego, não se contradiz, é uma unidade e foram inspirados por Deus. Correto? Este é o nosso estudo introdutório ao Novo Testamento, aos Evangelhos. Espero que tenha sido de grande proveito para você, assim como foi para mim. Este é um trabalho produzido por mim, pastor Rômulo Souza, um projeto da Igreja Luterana de Interlagos. Você pode ajudar, como você tem ajudado, curtindo, comentando, compartilhando, ativando o sininho de notificações, contribuindo também conforme o Pix, se for de seu agrado, se for de sua possibilidade. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornamos, aí sim, iniciando o nosso primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.